Olá, sejam todos muito bem-vindos. Convido vocês hoje a orar comigo o Salmo 19, um salmo maravilhoso, o Salmo dos Filhos, um salmo da sabedoria, para que os nossos filhos encontrem o caminho certo a seguir. Esse salmo também nos dá mais sorte na vida e ele equilibra o nosso corpo e a nossa mente. Ele nos traz mais esperança em momentos difíceis de nossas vidas. É o salmo para nós celebrarmos a presença de Deus Pai Todo-Poderoso em nossas vidas. E vamos fazer com que outras pessoas, muitas outras pessoas, celebrem conosco o amor de Deus nas suas vidas. E é bem fácil para vocês. É só vocês clicarem aí no botãozinho de se inscrever do YouTube, no botãozinho de curtir e de compartilhar. Assim o YouTube vai entender que os nossos conteúdos, as nossas orações e versículos bíblicos diários são muito relevantes, ou seja, são muito importantes e que ajudam muitas pessoas. Assim o YouTube vai compartilhar, vai indicar os nossos vídeos para o maior número de pessoas, fazendo com que a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Assim você vai estar ajudando muitas e muitas outras pessoas. E convido vocês também a deixarem nos comentários abaixo dos nossos vídeos os seus pedidos de orações, pois todos os dias oramos por vocês, colocando nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso as suas intenções e pedidos de orações. Eu desejo a todos vocês que Deus abençoe muito a vida de vocês, a vida das suas famílias, trazendo muitas bênçãos e milagres. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim vai potencializar mais ainda a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar e dormir melhor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz do céu se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim. O
teu servo, e eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte.
E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração.
Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria.
Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado, de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado, de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus
uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro,
até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor.
Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá
novas forças. Os seus conselhos nos dão confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dão confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço.
E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a Ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a Ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve
nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo, e eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura
para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti.
que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a Ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor.